Você sente que nasceu para ajudar pessoas, para cuidar, para ouvir, para aconselhar, mas vive travado num trabalho que não tem nada a ver com isso? Nesse vídeo eu vou te mostrar como transformar a sua missão em uma profissão, com fé, propósito e direção. Eu sou a Leide, fundadora do Instituto Real Terapia e do Método Cristão Terapêutico, e hoje eu formo terapeutas cristãos que vivem da sua missão com estrutura. E o primeiro bloco que eu quero trazer para vocês aqui é a confusão: missão, dom ou profissão? Muita gente me pergunta: "Leide, como que eu sei se isso é só um dom, se é um ministério ou se é algo para eu viver profissionalmente?". E a verdade, pessoal, é que pode ser tudo isso junto, mas o que te trava é não saber o que fazer com isso. E eu quero te explicar aqui nesse vídeo a diferença entre missão ministerial e missão profissional. A missão ministerial é aquilo que você faz por amor ao reino, sem retorno financeiro nenhum, como liderar um grupo, aconselhar na igreja, interceder e etc. A missão profissional é aquilo que Deus colocou em você para servir pessoas com excelência e também sustentar a sua casa com dignidade. Então nós temos aí uma diferença entre a missão ministerial e a missão profissional. Qual que é essa diferença? A missão ministerial é algo que você não vai cobrar por aquilo. Chamamos de trabalho voluntário, né? Aquele trabalho que a gente faz ali na igreja. É um trabalho que você não vai ser remunerado por aquilo. E isso você faz por amor ao reino. E é importante já ressaltar aqui que dentro da missão ministerial, você precisa servir com amor. A missão ministerial, quando uma pessoa está debaixo dela de fato, essa pessoa não fica cansada, exausta, com aquela sensação assim de que está sendo sugada, sem tempo para família, sem tempo para lazer, sem tempo para nada, sabe? Gente, isso não é viver a missão. Deus ele não vai te dar um fardo pesado demais. Se você está vivendo a sua missão, você tem clareza que isso que você está fazendo é a sua missão, e mesmo assim você está se sentindo sobrecarregada, é Deus te falando: ei, filho, filha, divida esse trabalho com alguém. Capacite outras pessoas também para esta missão. Eu não chamei só você para essa missão. O nosso problema, muitas vezes, dentro da missão ministerial, é nos sobrecarregarmos por achar que ninguém pode fazer como nós fazemos ou que ninguém tem capacidade de fazer aquilo que nós fazemos. E isso é um erro. Isso gera frustração também. Tá? E a missão profissional, muitas vezes, é a mesma missão que você tem profissional, ministerial dentro da igreja. Só que o profissional vai te remunerar. Tá? Então, você vai falar para mim: "Nossa, mas lá na igreja eu aconselho as pessoas, eu sou uma intercessora, e aí como que eu vou cobrar por isso?". Meus amores, a gente vai falar disso mais para frente no vídeo, mas eu já quero te adiantar que a missão ministerial é algo ali que você recebe totalmente da parte de Deus, é algo totalmente espiritual, é algo que a palavra do Senhor fala: "De graça você recebeu e de graça você vai dar". Tá? A missão profissional é algo que você vai se capacitar para isso. Você vai fazer cursos, você vai fazer investimentos, né? E aqui, como a gente está falando de uma profissão relacionada ao emocional cristão, então você vai ter que investir em conhecimento nessa área, conhecimentos científicos também, porque Deus deu a sabedoria ao homem para trazer aí a ciência com muitas revelações sobre como funciona o emocional humano, né, para a gente poder lidar melhor com isso. Então Deus ele deu essa sabedoria para o homem. E aí, diante disso, tem vários cursos, várias capacitações que podem nos mostrar como que o cérebro funciona, né? A neurociência está aí para revolucionar tudo isso, né, que a gente já sabe até hoje sobre mente humana. Então, a missão profissional, ela exige esforço, ela exige investimento, ela exige que você faça cursos e se capacite. Então, aí a gente já tem uma diferença enorme entre as duas, porque a ministerial é de graça. Você não pode cobrar para fazer aquilo que é um ministério. Agora, o profissional, você tem que cobrar, porque a própria palavra do Senhor fala que digno é o trabalhador do teu salário. O trabalhador, gente, para você trabalhar, principalmente nos dias de hoje, você precisa se capacitar, você precisa investir, você precisa ter um currículo aí, cheio de cursos ou experiências, e para ter experiência, você tem que se capacitar, e para se capacitar, você tem que investir. Então, não tem como a gente trabalhar sem investir em conhecimento. Então, a própria palavra do Senhor está falando isso, né? Mais para frente, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre como quebrar esse tabu, né, de cobrar por uma terapia cristã de fato, que você vai orar com a pessoa que você vai exercer os seus dons. Mais pra frente a gente fala disso. Segura aí um pouquinho que a gente já chega lá. Eu quero entrar aqui no bloco 2, o problema de viver travado. O que eu mais vejo são cristãos frustrados porque estão presos em trabalhos que sugam a alma, o chamado,
tá lá queimando, mas sem direção. E às vezes a pessoa até serve na igreja, mas se sente improdutiva, como se não estivesse usando tudo que Deus colocou nela. E isso acontece porque ninguém ensinou que dá para viver do chamado com estrutura, que é sobre isso que a gente acabou de falar, né? Existe sim uma missão profissional que é idêntica praticamente à ministerial. E eu quero deixar aqui 3 passos para você transformar essa missão em profissão. O passo 1 é a clareza de identidade. Você precisa entender que você não é qualquer pessoa. Deus, ele te deu um chamado emocional, um dom de escuta, de acolhimento, de aconselhamento. E isso não é menor só porque não é lá num púlpito. É ministério e pode ser profissão também. O passo 2 é a decisão de preparação. Muita gente fica esperando Deus abrir uma porta, mas não se prepara para atravessar. E a Bíblia diz: digno é o trabalhador do seu salário, ou seja, tem que ter preparo. E é aí que entra a diferença. Você precisa de um caminho que una fé e técnica, com base bíblica e sensibilidade espiritual. E é disso que a gente está falando aqui. O passo 3, posicionamento com coragem. Você vai precisar se posicionar, vai ter que vencer essa culpa de cobrar, o medo do julgamento, a insegurança de se mostrar. Só que deixa eu te dizer uma coisa: o mundo precisa do que você carrega dentro de você. E tem gente esperando por você. Tem pessoas exclamando agora, nesse exato momento, para Deus levantar alguém para ajudar elas. E o que você não deve fazer nesse caso, né? Você não tem que achar que ser terapeuta cristã é só orar no atendimento. Não acha que ser cristã e fazer um curso já te prepara para isso. Ser terapeuta cristão é muito mais profundo, é saber ouvir a voz de Deus, usar a palavra com sabedoria, aplicar técnica com sensibilidade. Por isso que é essencial você fazer um curso. Você pode sim viver do que Deus te chamou para fazer, mas você precisa parar de se esconder atrás do medo, da religiosidade e da culpa. E quando nós falamos de separar o ministério da profissão, muitas pessoas se perdem aí, né? Só que hoje a demanda no mercado é muito alta por terapeutas cristãos. Nós temos um índice muito alto de depressão, ansiedade, síndrome do pânico dentro das igrejas. E sabe o que é mais triste? Eu fui terapeuta cristã por muito tempo e eu atendia pessoas que chegavam em mim e falavam: eu devo estar vivendo em pecado, eu devo estar fazendo alguma coisa de errado com a minha vida, eu devo estar contrariando Deus porque isso não sai de mim. Eu sinto essa dor, eu fico depressiva, eu fico ansiosa, eu jejuo muito, eu oro muito, eu leio a palavra de Deus todo dia, mas isso não sai de mim. É como as pessoas se sentem como se elas não tivessem fé o suficiente para serem curadas. Só que existe dentro de nós, em nós, corpo, mente e espírito. E da mesma maneira que um médico, ele vai cuidar do teu corpo, dos teus órgãos, da tua saúde física, um terapeuta, ele vai cuidar da tua saúde emocional. Entende, gente? Então Deus, ele levanta pessoas para cuidar da saúde emocional. Por quê? Eu ouvi muitas pessoas já falando que esse negócio de terapia, tem que confiar em Deus, é Deus que cura. Sim, é Deus que cura. Eu confio e eu acredito nisso plenamente, justamente por isso que nós criamos o método cristão terapêutico. Porém, Deus, ele usa ferramentas para trazer à tona em você problemas que você precisa resolver. Uma das maiores causas de problemas emocionais é a falta de perdão. E muitas pessoas precisam de direção emocional para liberarem perdão e para se perdoarem também e para receberem o perdão de Deus também. E é aí que o terapeuta cristão entra. Então, talvez você faça esse trabalho na igreja. Talvez você já aconselhe pessoas, você já ajude pessoas ali. Mas hoje você está vivendo num trabalho que te suga muito. E a sua paixão está em entrar lá para a igreja, sentar e conversar com as pessoas e aconselhar essas pessoas e verem essas pessoas sair de lá bem. E você não sabe que isso pode ser uma profissão também. E o medo de cobrar por isso, ele cai por terra quando você entende que é uma profissão. Você não está ali exercendo algo que Deus te deu de graça. Você está ali exercendo algo que Deus te chamou para você se preparar, se capacitar. Aprender. Entendeu, gente? Então, você precisa pensar assim: eu vou ser uma terapeuta cristã, eu vou ter liberdade de orar nos meus atendimentos, eu vou ter liberdade de deixar Deus agir nos meus atendimentos, assim como um médico cirurgião, por exemplo, dá liberdade para Deus usar as mãos dele ali numa cirurgia. Dá liberdade para Deus usar a sabedoria dele, o entendimento dele ali naquela cirurgia. Nós, terapeutas cristãos, não podemos ser desvalorizados por causa
que a gente exerce a nossa fé ali nos atendimentos. Compreender isso é fundamental. E Deus, se Ele quiser usar um dom teu ali na hora do atendimento, Ele vai usar. Se tiver necessidade dele ter que usar um dom, Ele vai usar. Se Ele quiser falar com aquela pessoa ali através de você, Ele vai falar. Gente, as pessoas hoje procuram terapeutas cristãos e não acham. As pessoas não acham terapeuta cristão. Por que elas procuram por terapeuta cristão? Porque elas sabem que ali elas vão ter uma oportunidade de falar com Deus, de Deus, de ouvir de uma pessoa de Deus, uma direção. As pessoas estão sedentas por direção. Talvez você veja as pessoas dentro da igreja, que vai todo domingo na igreja, vai 2, 3 vezes na semana para a igreja, está ali orando, jejuando, mas tem problemas emocionais e essa pessoa está sedenta, está clamando para que Deus levante alguém com preparo profissional, mas que seja uma pessoa de Deus para ajudá-la, mas ela não acha. Porque a maioria das terapias hoje em dia, infelizmente, elas enfraquecem o espírito e enaltecem a carne. É aquele amor próprio que a gente vê hoje em dia que é egoísta, que não é o amor próprio que Deus nos ensina a ter, não é o amor próprio que Jesus nos ensina a ter. E o terapeuta cristão, ele vai mostrar para essa pessoa esse amor próprio que vem do céu para a vida dela. Esse amor próprio que não a coloca em primeiro lugar, mas que coloca o seu próximo em primeiro lugar. Esse amor próprio que faz com que essa pessoa queira perdoar até a mais difícil das situações. É esse amor próprio que é divino, que é de Deus. Então, se esse vídeo falou com você, eu quero te convidar para assistir uma aula gratuita sobre o método cristão terapêutico. Lá, nós explicamos como você pode se tornar uma terapeuta cristã com fé, técnica, clareza e propósito. O link desse vídeo está aqui na nossa descrição. Não fique sem assistir essa aula se você se sentiu tocada por esse vídeo. Se esse vídeo foi uma resposta de oração para você. Se você está orando e pedindo para Deus, Senhor, eu estou num trabalho que eu não gosto, eu estou num trabalho que me suga, eu estou num trabalho que não me deixa ter tempo com a minha família. Senhor, aquilo que queima no meu coração é aquilo que eu quero para minha vida, eu quero trabalhar com isso, mas como? Senhor, eu sinto que eu não estou na minha missão. Se você faz essa oração, eu te convido para assistir essa aula. Você precisa adquirir conhecimento, capacitação e fazer disso uma profissão, sem culpa. A palavra do Senhor lá em Oséias 4,6 diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. Existem muitas pessoas hoje vivendo num trabalho desgastante e estão perecendo por falta de conhecimento. Outras pessoas estão clamando a Deus por ajuda emocional e estão perecendo por falta de conhecimento. E esse conhecimento é algo que você pode entregar para elas através da capacitação que você vai fazer. É isso que hoje os nossos alunos fazem. Nós temos relatos maravilhosos de cura e libertação através de uma verdadeira terapia cristã. E você pode ser o próximo instrumento de Deus, usado na vida de pessoas para libertá-las e resgatá-las da mão do diabo. Então esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que tenha ficado claro para você. E se inscreve no nosso canal, curte esse vídeo para você não perder nenhum vídeo, porque a partir de agora a gente vai estar tendo vídeo aqui direto. E eu tenho certeza que esses vídeos vão edificar a sua vida e a sua caminhada. Então um beijo no seu coração, fique com Deus e até o próximo vídeo.